Irmãos, quando eu vou pregar, eu gosto sempre de pedir a você que preste atenção em mim, que não perca o contato visual comigo, para que você não perca a minha linha de raciocínio, para que você entenda a palavra ministrada aqui essa noite. Amém? Então, vamos lá. Há 2 anos atrás, a Record, ela produziu uma novela chamada Gênesis. Alguém aqui assistiu essa novela? Ninguém mais assiste TV aberta. Ó, gente, teve gente que assistiu. Eu assisti essa novela, e essa novela assim, foi muito interessante. Ela abordou desde Adão e Eva até José do Egito, uma novela muito linda, muito bem produzida, biblicamente certinha. E eu estava assistindo, né, essa cena que nós acabamos de ler. Rebeca, grávida, né, e o seu ventre ali mexendo, e ela perguntando ao Senhor. E eu lembro muito bem que no dia que eu estava assistindo, né, esse capítulo da novela, eu estava lá em Dores do Indaiá, na casa do meu sogro. E eu lembro que eu estava assistindo numa televisão pequenininha, assim, bem humilde. Eu estava sentada na cama. E ao mesmo tempo que eu assistia, eu questionava ao Senhor. Eu falei assim, como assim, Senhor, uma luta no ventre? Porque nós não estamos falando, gente, de uma gestação comum, ou de um bebê que vai chegando no final da gestação, o bebê ele mexe no ventre da mãe e as pessoas por fora conseguem ver e até sentir, que é normal numa gestação. Mas dentro de Rebeca acontecia, gente, uma luta dentro do seu ventre, né? Depois eu fui ler um artigo onde diz que a Record teve que usar uma barriga mecânica para poder, né, fazer essa cena, porque os movimentos dentro da barriga eram muito bruscos. Então, a Record usou uma barriga mecânica. E eu fiquei ali perguntando ao Senhor, ao passo que eu também, né, estava assistindo aquela novela. Então, o Espírito Santo falou comigo assim, mas dentro de vocês também há uma guerra constante. A guerra entre a carne e o espírito, né? E Gálatas 5:17 vai dizer, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. E eu falei assim, não é que é mesmo? Dentro de nós existe uma guerra constante, todos os dias, entre carne e espírito, né? Quer ver como é que essa guerra está acontecendo agora? Você está na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, o seu espírito, ele está sedento, ele quer se alimentar, ele quer ser nutrido, mas você está aqui pensando assim, que fome? O que será que tem lá em casa para comer? Será que sobrou o frango do almoço? Eu acho que tem ainda macarrão. Ah, mas eu acho que eu vou sair daqui e vou comer uma pizza. Aí o espírito está assim, a dieta. E você está assim, a dieta que lute. Né? Eu vou comer. Porque a gente está aqui, né? Mas a nossa carne, ela está divagando. Você está pensando no amanhã. Nossa, amanhã é segunda-feira. Nossa, eu não lavei a blusa de uniforme do menino. Será que se eu lavar amanhã vai secar até na hora do almoço? Você está pensando, nossa, amanhã é dia de pagar aquele boleto, né? Aí você está pensando assim, nossa, semana de oração, o pastor vai fazer nós cantar grande, ele exaltado e consagração semana inteira, né? Pelo amor de Deus, não, mas tem que vir, né? Ainda tem a ele a glória, digno de glória e conformoso, certeza que vai cantar essas músicas. Você está aqui, você está pensando no amanhã, né? Você está pensando no futuro, você está pensando, né? Aí você está aqui adorando o Senhor e você está assim, gente, é uma guerra constante, a nossa mente ela não para. Ela está assim, você está aqui assim, que ruge o leão. Nossa, mas que tanto de bota clara nessa igreja, eu vou comprar uma para mim também, tá bonito esse negócio, né? Você está assim, né? Cantando aqui, aquilo que parecia impossível. Nossa, esse menino está aqui correndo de novo, né? Porque a nossa mente não para, o espírito ele está militando. Então, se você, né, se a gente não tiver consciência e a gente não pôr um freio na nossa carne, né, a nossa carne vai sempre vencer. Então, hoje nós vamos falar de carne
e espírito, usando a vida de Esaú e Jacó, né? A Bíblia diz que Isaac, ele preferia Esaú, porque Esaú, ele era um homem ruivo, cabeludo, ele era perito em caça, homem do campo, homem forte, homem viril, né? Esaú parecia ser o sucessor ideal de Isaac, né? Mas Esaú, gente, Esaú era carne. E quem confia na carne só se decepciona. Isaac só se decepcionou com Esaú, né? Se vocês conhecem bem a história, creio eu, a maioria das pessoas aqui, Esaú, ele vendeu o seu direito à primogenitura. O que era o direito à primogenitura? A primogenitura dava direito a Esaú a porção dobrada da herança do seu pai. E a primogenitura dava a Esaú o direito, presta atenção, a todas as promessas feitas a Abraão. Todas as promessas lindas e maravilhosas que Deus fez a Abraão estavam na bênção, né, da primogenitura que Esaú poderia receber. Mas o que Esaú faz? Esaú troca, gente, a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Ele troca a bênção da primogenitura por sopa, que ele deve, como ele estava muito, né, com fome naquele momento, ele deve ter consumido ali aquele prato de sopa em uns 2, 3 minutos. E ele vendeu a sua primogenitura por isso, porque carne é isso. Carne não valoriza as coisas espirituais. A carne, ela sempre vai trocar o que é espiritual, o que é eterno, por algo que é passageiro, momentâneo, fútil, inútil. Vocês estão me entendendo? Esaú, ele se casou com mulheres pagãs, mulheres de outros povos, mulheres que adoravam outros deuses. A Bíblia diz que Esaú trouxe grande tristeza para Isaac e Rebeca. A carne é isso, ela só nos traz desgosto. Ela só vai nos levar a tomar decisões erradas todas as vezes que a gente der a ela, né, poder. Mas a Bíblia vai dizer que Rebeca, consciente, né? Porque Rebeca estava consciente da promessa que Deus havia feito. Qual era a promessa? O maior servirá ao menor. Então, consciente dessa promessa, Rebeca criou preferência por Jacó. E ela começou a super proteger Jacó. Se Esaú para nós é carne, Jacó para nós hoje é espírito. O que Rebeca faz? Ela o mima, ela o protege, ela oferece para ele uma vida de facilidades. Como assim, Dani? Como é que você sabe disso? Jacó era um homem que vivia em tendas. Jacó era um homem caseiro. Jacó era um homem que não estava acostumado, né? Um menino que não estava acostumado a esforço físico. Ele era um homem que naquela época sabia cozinhar. Para mim tem algo errado nisso. Porque os homens antigamente eles eram treinados para caçar, para proteger o clã, para cuidar do rebanho, para ir para a guerra. E não. Jacó é um menino caseiro. Gente, isso foi péssimo para Jacó. Foi péssimo. Jacó era um menino mimado. Era um menino despreparado. O que é, gente, uma criança mimada? Né? É uma criança que tem tudo o que quer na hora que quer. É uma criança que não sabe lidar com o não. É uma criança super protegida. É uma criança que não sabe lidar com o fracasso. É uma criança que vive em meio a facilidades. São crianças que não têm limites. Por que, gente, que nós não mimamos os nossos filhos? Nós não mimamos os nossos filhos. Por quê?
né? Aqui na igreja nós temos muitas mães e muitas mães jovens. E aqui na igreja eu vejo as mães bravas, rígidas, firmes com seus filhos. Por quê? Por que que nós não mimamos nossos filhos? Porque nós não queremos filhos despreparados para o mundo. Filhos que não sabem lutar pelo que quer. Filhos que não sabem lidar com o não, com o espera, com o tenta de novo. Nós não queremos que os nossos filhos, né, aprendam nesse mundo o que eles não aprenderam com a gente. Porque o mundo ensina de forma diferente. A gente não mima nossos filhos porque a gente quer ter homens e mulheres preparados para viver e realizar os seus sonhos. É ou não é? Não é isso que nós queremos para os nossos filhos? Portanto, a gente diz não, portanto, a gente corrige, portanto, a gente disciplina, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, eu tenho um questionamento para fazer para vocês. Por que que nós mimamos a nossa vida espiritual? Vou repetir para você assimilar essa pergunta. Por que que nós mimamos a nossa vida espiritual? Nós não mimamos nossos filhos, mas nós mimamos a nossa vida espiritual. Como assim? Nós oferecemos à nossa vida espiritual uma vida de facilidades. Aí você está assim, eu não entendi muito bem. Eu vou explicar para você. As características de uma vida espiritual mimada. É mais ou menos assim. Vem na igreja o dia que quer, o dia que dá, o dia que se sente bem para isso. Vida espiritual mimada. Ora, de vez em quando, ora só quando está na igreja, ora só quando tem forças, ora só quando está bem. Não lê a Bíblia porque está cansado, porque não entende nada, porque já acha que a Bíblia já foi escrita em línguas estranhas, né? Então já não lê a Bíblia mesmo. Não aceita correção, não pode escutar uma disciplina mais rígida do pastor ou do líder que já espirra, que já sai fora. Né? Vida espiritual mimada. Acha que está bem com Deus vivendo no pecado. Gente, que ilusão pior do que essa. Vive no pecado e acha que está de bem com o Senhor. É como se você dissesse assim, ô vidinha espiritual, não está cansada? Não ora não. Precisa não, vai na igreja. Para quê? Vai para o seu sofá, vai ver só Netflix, vai passear no Instagram, vai ver o que os outros estão fazendo. Vida espiritual mimada. Mas existe ainda uma forma mais comum da gente mimar a nossa vida espiritual. Vocês querem saber? Sim ou não? A forma mais comum que os crentes têm usado hoje para mimar sua vida espiritual é vivendo o evangelho segundo eu. O que é o evangelho segundo eu? Não é segundo eu, Daniele, não. É segundo você mesmo. O evangelho segundo eu eu sou crente, sabe? Mas segundo eu acho, eu não preciso ir na igreja sempre. Só de vez em quando tá bom. Segundo eu acho, não tem problema eu ir na festa da cidade, na festa do alho, na festa gourmet. Segundo eu acho, não tem problema. Aqui, segundo eu acho, o que tem? Eu beber um pouquinho, beber socialmente, beber no final de semana, não tem problema não. Segundo eu acho, não tem problema. Segundo eu acho, não precisa dizimar. Para quê, né? Deus não olha isso não. Segundo eu acho, não precisa fazer a obra, preocupar com as coisas da igreja. Não precisa ter um pastor para isso. Ele recebe para isso, ele que se vire. Segundo eu acho, não tem problema fazer sexo fora do casamento. Segundo eu acho, não tem problema eu escutar uma música secular. Segundo eu acho, não tem problema eu fazer uma tatuagem. Gente, a pessoa pega o evangelho de Jesus Cristo e modifica ele segundo a sua vontade. Vida espiritual mimada. Vida espiritual que quer viver em facilidade. Eu tudo posso, porque segundo eu acho, tá tudo certo. Mas para você que vive o evangelho segundo eu acho, eu tenho umas notícias para te dar. Muito interessantes, por sinal.
né? Você que vive o Evangelho segundo, eu acho, não precisa orar mais. Você não precisa orar. Não? Não. Quando você tiver um problema, você não ora, você resolve. Porque seu evangelho é seu, o poder é seu também. Então você não precisa orar, você pode resolver. Ficou doente? Não ora. Cure a ti mesmo. Porque se o evangelho é seu, o poder é seu. Não é interessante? Para quem vive o evangelho segundo eu acho, quando o demônio manifestar na sua vida, sabe o que você faz? Você expulsa ele em seu nome, né? Porque se o evangelho é seu, a autoridade está no seu nome. Fala para o diabo, segundo eu acho, você não pode destruir a minha vida. Vamos ver se ele vai obedecer, né? Porque é isso. Quando Jesus voltar, né, para salvar a sua igreja, o que você faz? Salva a ti mesmo. Porque se o evangelho é seu, você também é o Salvador. Amém? Amém? Então, gente, aí Jesus voltou, levou sua igreja para o céu. O que você faz? Vai para o seu céu. Porque se o evangelho é seu, o céu também é seu. Gente, como assim? Você quer viver o evangelho segundo a sua vontade, mas você quer usar do poder de Jesus, da autoridade do nome de Jesus, da salvação de Jesus e ir para o céu de Jesus. Tem condição uma coisa dessa? Não, se é segundo você, então você que faça seus próprios milagres, gente. Vida espiritual mimada, vive como quer, achando que Deus está aprovando a sua conduta. Gente, mas existe ainda uma porção de pseudos crentes que ainda mimam mais a sua vida espiritual. Vocês querem saber? Já não quer mais, gente. Eu vou terminar aqui, né? Porque houve uma desistência em massa. A igreja está esvaziando, vocês não estão vendo, né? Brincadeira. Mas o que acontece, gente? Sabe aqueles cristãos que hoje em dia nós chamamos de desigrejados? Depois você faz um corte, Eliana, dessa parte, que o pessoal da igreja vai enviar para os amigos, dos desigrejados. Sabe os desigrejados? Deixa eu falar com vocês uma coisa sobre eles. O que é um cristão desigrejado? Que não frequenta a igreja, que acha que pode ser crente em casa, com a sua própria conduta. Deixa eu explicar uma coisa que esses dias eu estava pensando e o Espírito Santo me iluminou acerca disso. Gente, crente sem igreja é membro fora do corpo. Membro fora do corpo é membro amputado, é membro que já morreu, é membro inútil. Quando Jesus voltar, ele vai vir buscar uma noiva, e essa noiva tem um corpo, e ele não vai vir buscar membro avulso. Então, os desigrejados estão mimando muito mais sua vida espiritual, achando que podem viver fora de comunhão da igreja e que vai para o mesmo céu. Ou ele acha que tem salinha VIP no céu para ele? Gente, é no meio da comunhão da igreja que nós somos tratados, que nós somos moldados, que nós somos aperfeiçoados. É aqui, gente, que a gente aprende a servir. É aqui que a gente aprende a ser humilde. É aqui que a gente aprende a lidar, muitas vezes, com o fracasso, com a decepção. Se você ainda não lidou, é porque você não liderou nenhum departamento. Quando você liderar um departamento, você vai ver o que é decepção e fracasso dentro da igreja. Mas nós estamos aprendendo, gente. É na comunhão do corpo. Não tem e não existe crente fora do corpo. Cristão fora do corpo não é cristão, são pseudos cristãos, falsos cristãos. Isso tudo, gente, caracteriza o quê? Uma vida espiritual. Uma vida espiritual. Eu quero saber se vocês estão me entendendo. Amém? Então, voltamos então para a vida de Jacó,
vamos ver o que aconteceu com o Jacozinho mimado da Rebeca. O que aconteceu com o Jacozinho mimado? A Bíblia diz, gente, que Isaac envelhece. E ele resolve, então, passar a sua bênção ao seu filho mais velho, naturalmente, Esaú, que nasceu primeiro. Né? E parece, gente, que Isaac, além de perder a visão física, ele também perdeu a visão espiritual. Porque ele quer passar uma bênção espiritual para um homem carnal. E Esaú acha que está apto para receber. Só que se engana. Nenhum homem carnal pode receber uma bênção espiritual. A carne não pode receber uma bênção espiritual. Gente, a vida de Isaac, ela me abre aqui uns precedentes que às vezes, como diz o pastor Wendel, dá uma outra pregação. Não sei. Uma vida espiritual medíocre, talvez. Fica, deixa aí. Mas, aí Rebeca, na hora que ela percebe que Isaac vai dar a bênção para Esaú, o que ela faz? Ela resolve ajudar a Jacó a receber uma bênção que já era dele. O quê? A mãe, super protetora, quer facilitar as coisas para o seu filho mimado, para o Jacozinho. Então, Jacó, com a ajuda de Rebeca, ela engana a Isaac e recebe a tão desejada bênção da primogenitura. Só que ele recebe uma bênção, mas ele não está apto para receber essa bênção. Por quê? Porque ele é mimado. Jacó recebe a bênção, mas não pode usufruir dela, porque ele não está preparado. Agora eu te pergunto, quantas vezes você quer receber uma bênção de Deus que você não está preparado para tê-la? Porque sua vida espiritual é mimada. Porque sua vida espiritual vive em meio a facilidades. Aí quando Esaú, ele percebe que perdeu a bênção, né? Que Jacó roubou a sua bênção. O que ele faz? Ele reage violentamente. Porque a carne é assim. A carne é explosiva, ela é vingativa. E aí, diante da ameaça de Esaú, o que Jacó faz? Jacó foge. Jacó foge. Por quê? Porque ele é um menino mimado. E ele não tem coragem de enfrentar o seu irmão. Porque ele foi criado com facilidade, então ele não consegue se opor. Gente, raciocina comigo. Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Era hora de Jacó chegar para Esaú e falar assim, peraí, Esaú, como assim, Esaú? Você me vendeu, você jurou que me vendia essa primogenitura, ela não é sua, ela me pertence. Porque Jacó, ele tem estigma de enganador, mas Jacó não enganou Esaú. O único enganado da história é Isaac. Porque Jacó não enganou Esaú. A bênção já tinha sido comprada. Esaú já tinha vendido, ele já tinha abrido mão dela. Só que Isaac não sabia. Isaac foi o enganado, Esaú não. Então era hora de Jacó, se não fosse um menino mimado, se opor e falar assim, como assim, você me vendeu, esse direito já era meu, você acomoda seu facho aí. Mas não, gente, ele não tinha forças, porque um menino mimado, ele é despreparado, ele não sabe lutar as suas próprias guerras. É por isso, gente, por quê? Que a carne sempre vence o espírito. Por que a gente peca conscientemente? Quando você pega conscientemente é porque a carne venceu o espírito de longe. Porque a carne, porque o espírito se acovarda diante da carne. Porque a gente mima tanto a nossa vida espiritual que na hora de falar carne, eu não vou pecar, a gente não tem forças, a gente não tem coragem. Diante da força da carne, o espírito foge apavorado, porque a gente sempre alimenta mais a carne do que o espírito.
Então a carne, ela está sempre mais forte que o espírito. Por isso que a gente vive pecando, vive errando. Porque a nossa carne, ela é mais forte que o espírito. Por quê? Porque a gente mima o nosso espírito, não alimenta ele adequadamente. Então a gente está sempre perdendo essa luta. Gente, agora imagina a Rebeca olhando a seguinte situação. Esaú vem para matar, porque ele ameaçou de matar a Jacó. Agora lá vem Esaú, forte, viril, com arco e flecha. E o que Jacó tem para lutar contra seu irmão? Uma panela, né? Porque sabe cozinhar, não sabe outras coisas. Aí que Rebeca pensa? Não vai dar certo, gente. Foge, Jacózinho, foge. Foge, menino, que você não vai dar conta de enfrentar o seu irmão. Então, Jacó foge para Padã-Arã, para a casa do seu tio Labão. E ali, longe de Rebeca, que o mimou, Deus começa a treinar o Jacó. Ô, gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Essa mulher que fez isso, a tal da Rebeca, ela sofreu. Porque depois desse dia aqui, ó, ela nunca mais viu o seu filho preferido. Porque 20 anos mais tarde, quando Jacó retorna para Canaã, ele se reencontra com Esaú, ele vai no sepultamento do pai, mas nada se diz acerca de Rebeca. Quer dizer que ela morreu no período que ele esteve ausente e nunca mais ela viu seu filho mimado. Por quê? Porque tomou atitudes erradas. E agora, gente, o Jacó, longe da sua mãe, que super protegia, que facilitava as coisas para ele, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar cuidando do rebanho de Labão. 14 anos de graça, pelo dote das suas esposas Lia e Raquel. Gente, é um tratamento de Deus ou não é? Porque Jacó era rico. Jacó era muito rico. Ele tinha direito à porção dobrada da herança do seu pai. Isaac era um homem muito rico. Abraão já era, Isaac muito mais. Ele tinha uma grande herança, mas mesmo assim, ele vai trabalhar de graça durante 14 anos no campo, cuidando do rebanho de Labão. Depois de pagar pelos dotes, Jacó começa a receber um salário e ele é constantemente enganado. Constantemente enganado. Né? Mas as dificuldades foram para quê? Para treinar Jacó. Para que ele deixasse de ser um menino mimado. Porque é na dificuldade que a sua vida espiritual é testada. Ser crente, ser um cristão, um homem ou uma mulher de Deus no momento que está tudo bem, é fácil, gente. Mostra-se quem é cristão é na hora da luta, da diversidade, é na hora do problema, é na hora da tempestade que a gente mostra quem a gente é em Deus. Porque Jesus, eu te louvo quando está tudo bem, é fácil. Jesus, eu te agradeço quando a bênção está lá na sua casa, está fácil. E quando você não tem? E quando está tudo indo de mal a pior, as notícias são negativas, você não consegue o que você quer, né? É aí que a gente mostra quem a gente é espiritualmente. E sim, Deus foi tratando e foi lapidando a vida de Jacó durante aqueles anos em Padã-Arã. Distante da sua mãe, distante da sua parentela, vivendo no meio de um povo pagão. E ali Deus foi tratando com Jacó. Mas as dificuldades, gente, elas também servem para tirar a gente da zona de conforto. Ô, gente, passado aí quase 20 anos, o que me parece é que Jacó se acomodou em Padã-Arã. Ele tinha uma bênção para tomar posse em Canaã. Mas ele ficou por ali mesmo. Ele já pensou assim, eu já tenho 2 mulheres, eu já tenho uma renca de menino mesmo. Nessa altura do campeonato, Jacó já não era mais pobre, porque Deus o havia abençoado. No meio da luta, ele prosperou, ele enriqueceu. Deus prosperou ele no meio da luta. E parecia que ele estava assim, tá bom que mesmo, a bênção é boa, mas já está lá, está muito longe, deixa para lá. Mas Deus ainda permitiu que o semblante de Labão virasse contra Jacó. E ele percebeu, esse homem não é mais favorável. Os filhos de Labão começaram a dizer assim, não, porque Jacó enriqueceu tomando as coisas que eram do nosso pai, quando na verdade não foi bem assim, né?
Então, Jacó, então, ele tinha o quê? Uma bênção. E ele precisava o quê? Tomar posse. Então, para ele tomar posse, ele tinha que voltar para Canaã. Amém? Ele tinha que voltar para Canaã. Mas antes de voltar para Canaã, Jacó tinha que passar pelo teste final. Jacó tinha que passar, né, pela a luta mais importante, talvez, ali daquele período. A luta contra Deus, ou contra, né, o anjo do Senhor. Né, o pastor me disse que nessa luta, né, era realmente o anjo do Senhor, que é a figura pré-encarnada de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Né, é essa a luta. Né. Jacó, gente, naquela luta, ele estava sendo provado para ver se ele deixou de ser um menino mimado. Naquela luta, ele, né, era para ver se ele tinha amadurecido durante aquele período. Então, né, Jacó, que fugiu do confronto com Esaú, agora ele tem coragem de enfrentar seu adversário. Né, as coisas já tinham mudado. Ele que antes tinha fugido do confronto, agora ele estava, né, ali pronto para lutar. O menino que estava acostumado a facilidades, que vivia em tendas, resiste lutando a noite toda. Né? E o homem, né, e Deus ali vendo que Jacó não ia desistir daquela batalha, o que ele faz? Ele fere a coxa de Jacó. Ô, gente, vendo a persistência dele, ele falou assim, vamos ver se ele vai continuar. E feriu ele. E não é que Jacó, gente, mesmo ferido, mesmo com dor, mesmo cansado de uma noite inteira de batalha, mesmo mancando, que a Bíblia falou que Jacó ficou mancando pelo resto da sua vida, né, porque o anjo tocou na articulação da sua coxa, mesmo assim, ele não desiste da luta. Isso é prova de quê? De maturidade espiritual. Ele não desiste. Quer saber se você amadureceu na sua caminhada cristã? É na pior adversidade da sua vida. Você não desiste da igreja. Você não desiste da fé. Você não desiste da caminhada com Cristo. Porque você sabe que Ele é o único que pode te abençoar. Né? A gente é fraco, gente. A gente acha que é forte na fé até enfrentar. Mas aí a gente começa a questionar, a murmurar, a reclamar. E a gente acha que que nós somos super cristãos. Mas é na hora da luta que Deus está provando. Amadureceu? Aprendeu? Aperfeiçoou? É nessa batalha, gente. É nessa batalha, né, vendo aquela persistência, o anjo do Senhor falou assim, olha, deixa eu ir, porque o dia já rompeu. E Jacó fala assim, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Porque, gente, a luta só termina quando você alcança o seu objetivo. Então, se você não alcançou o seu objetivo, não é hora de parar de lutar. Não desista, não pare, porque o seu objetivo está perto, mas a gente acaba desistindo antes de receber a bênção. Quantas pessoas lutam e não recebem, por quê? Porque desistiram antes, porque abriram mão, porque deixaram se levar pelas circunstâncias. Mas eu estou aqui para te dizer, persista nas suas batalhas espirituais, porque a sua bênção está próxima. Amém? Glória a Deus. Toma posse disso. Isso é sinal de maturidade. Eu não vou te deixar ir, porque eu não alcancei o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Eu quero que você me abençoe. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Eu arrisco dizer nessa noite que Jacó não estava lutando com Deus, como a Bíblia diz. Gente, você já raciocina comigo. Para imaginar. Deus tem dificuldade para vencer alguém ou alguma coisa? Gente, Deus soprasse, menos um Jacó na vida. Né? Um petelequinho assim.
né? Um pensamento, uma palavra. Deus não tem dificuldade para vencer ninguém. Deus é todo poderoso, ele não precisava nem estar naquela luta. Como assim que Deus teve dificuldade para vencer Jacó numa luta intensa que durou a noite inteira? Não, gente, Jacó não estava lutando contra Deus. Jacó estava lutando contra ele mesmo. Jacó estava lutando contra a sua natureza, contra a sua personalidade. Jacó estava lutando contra os seus medos, contra as suas inseguranças, com as suas próprias dificuldades. Ô, gente, a gente tem a mania de dizer e de achar que o diabo é o nosso grande adversário. Mentira, o seu maior adversário é você mesmo. A maior luta que você enfrenta na vida não é a dificuldade que você enfrenta externamente, mas são as lutas internas que nós vivemos na nossa mente. Gente, vocês entenderam o poder dessa verdade? Você é o seu maior adversário. Se você vence a sua luta interna, a sua luta da mente, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Mas a gente tem que lutar, gente, contra a natureza, contra a nossa personalidade, contra o nosso temperamento. As pessoas pensam assim, porque eu sou estourada, eu sou assim. Porque eu sou medrosa, eu sou assim. Porque eu sou assim, e a pessoa quer permanecer assim. E Deus está falando, não, lute contra você mesmo. Lute contra a sua natureza caída. Lute contra as guerras que há na sua mente, com os pensamentos negativos. Lute com as vozes que estão na sua mente falando, desista, não tem jeito, larga isso, vai embora, sai da igreja. É aqui que está a nossa maior batalha, gente. Com aquilo, cuidado com o seu diálogo interno. O que é aquilo? Eu falei isso no culto que teve na União Feminina na casa da irmã Marlene, o diálogo interno, aquela voz que conversa com você o tempo todo. Aí eu tenho que fazer isso, mas eu não quero. Mas eu tenho que ir. Mas você vai? Não, podia ter. Sabe aquele diálogo interno entre você e você mesmo? Aquilo dita a sua força, dita o seu humor, dita o seu poder sobre as circunstâncias. Você não dá conta, você é fraca demais. Aí você fala, é mesmo, eu sou fraca, né? Você nunca vai conseguir alcançar seu objetivo. Cuide da sua mente, cuide dos seus pensamentos, administre, domine o seu pensamento. Pense naquilo que você está pensando. Porque você é o seu maior adversário. Porque no dia que você dominar a sua própria natureza, dominar os seus próprios pensamentos, administrar, ninguém pode te parar. Gente, Jacó tinha uma bênção grandiosa para tomar posse, mas enquanto ele não venceu ele mesmo, ele não estava apto para tomar posse dessa bênção. Gente, e essa luta, deixa eu falar uma coisa com você, é uma luta solitária. Porque em Gênesis 32 vai dizer assim, que Jacó pegou suas esposas, seus filhos, seus servos, seu rebanho e fez passar o val de Jaboque. E a Bíblia vai dizer que Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele. Gente, ter família é muito bom, ter amigos é bom demais. Mas essas lutas, nós temos que lutar sozinhos. São lutas pessoais, são lutas internas. É só você e Deus. Mas você precisa ter consciência dessa batalha e não se deixar levar pela circunstância e das vozes contrárias que estão falando para você desistir, para você parar, para você largar, para você abandonar a sua bênção. Amém? Glória a Deus. Jacó pede para ser abençoado. O que o anjo do Senhor fala? Ele muda o nome de Jacó, mostrando que naquele momento Jacó tinha vencido a sua natureza enganadora. Gente, naquele momento Jacó deixou de ser um menino mimado para ser um homem maduro na sua fé. Naquele momento ele deixou de ser o Jacó enganador e passou a ser Israel, príncipe de Deus. Naquele momento, até que enfim, ele podia então tomar posse da bênção do seu pai, que ele havia recebido 20 anos atrás.
20 anos de treinamento até Jacó vencer ele mesmo e estar apto para tomar posse da bênção que o seu pai já havia lhe dado. Agora Jacó já estava aprovado. Agora a bênção já poderia, né, estar na vida de Jacó. Ele podia tomar posse, ele podia usufruir, ele podia viver a bênção. Mas ainda faltava uma coisa que Jacó precisava fazer, para que ele pudesse seguir o seu caminho em paz. Jacó ainda tinha que se reencontrar com Esaú. Jacó tinha que olhar de novo para a carne de frente. Gente, eu vou falar uma coisa aqui muito importante, que o Espírito Santo mandou eu falar aqui essa noite, abrindo um parêntese em todo o contexto da minha mensagem hoje. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, para você seguir a sua vida em paz, você precisa pedir perdão e liberar perdão. Você precisa se reconciliar com alguém. Você não precisa andar junto, mas você precisa se reconciliar. Você nem precisa ser perdoado, porque ser perdoado não depende de você. Mas você precisa abrir mão desses sentimentos ruins que estão no seu coração, para que você siga em paz. Você está intoxicada ou intoxicado com sentimentos ruins. E isso está te fazendo mal. Porque não perdoar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Esse é o recado de Deus para algumas pessoas aqui. Abrindo parênteses, fechando parênteses. Jacó e Esaú se encontram, né? Jacó estava com muito medo, mas ele tinha que encarar aquela situação. Você vai ver no texto que ele prepara presentes, que ele ama, que ele envia servos na sua frente para apaziguar o coração de Esaú. E antes de chegar até Esaú, ele vai se curvando, porque, né, estava com medo da reação, mas não. Né, uma vez que você já amadureceu, a carne ela tem que ceder. Então, quando Esaú e Jacó se encontram, eles se abraçam e choram juntos. Eles se reconciliam. E aí, né, se reconciliaram. Aí Esaú pergunta, quem são esses aí? Aí Jacó fala, não, é a família que Deus me deu. Aí a carne já quer logo tomar a frente, né? Esaú já vira para Jacó e fala assim, não, então vamos seguir viagem, que nós vamos sei o quê. Aí Jacó fala, eu não vou no seu passo. Eu vou no passo do gado e no passo dos meninos. O pastor já pregou aqui, né, sobre esse texto, no passo do gado e no passo dos meninos. E a Bíblia vai dizer, em Gênesis 33:16, que naquele mesmo dia, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para Sucote. O que isso me ensina? Carne e espírito têm que viver em paz. Na nossa história aqui hoje, carne e espírito são duas pessoas distintas. Mas no nosso caso, carne e espírito, eles coexistem. Elas vivem juntas. Então, porque a gente tem que viver em paz com a nossa carne, né, gente? Porque ninguém fica assim, carne, sua besta. Alguém vai dizer, carne, sua idiota. Não, pelo contrário, você come, você toma um banhozinho, você passa um cremezinho, você está cuidando da carne. E nós temos que viver em paz com a nossa carne, é lógico, nós precisamos dela. No entanto, gente, presta atenção muito nisso. Não é a carne que determina o ritmo do seu passo e não é a carne que determina para onde você vai. É o espírito. A Bíblia diz que Esaú queria seguir viagem e ele falou, não vou no seu passo. Eu vou no passo do gado e dos meninos. E a Bíblia diz que Esaú foi para Seir. Jacó foi para Sucote. Não foi a carne que determinou para onde Jacó fosse. Não é a carne, gente, que manda. É o espírito que deve governar as nossas vidas.
É o Espírito que tem que governar a sua vida, não é a carne. Porque enquanto a carne te dominar, você vai se decepcionar, você vai fracassar, você vai perder, você vai sofrer, você vai ficar distante de Deus. E se você morrer, você vai para o andar de baixo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele quer que você entenda nessa noite uma coisa. Que você tem bênçãos para desfrutar. Tem bênçãos que já são suas. Gente, hora nenhuma Jacó perdeu a bênção. Uma vez que Isaac colocou, a bênção era dele. Mas ele não poderia tomar posse daquela bênção de qualquer forma. Tem bênçãos que já são suas, mas você só vai tomar posse quando você deixar de ter uma vida espiritual mimada. Deus permite lutas para te aperfeiçoar, para te amadurecer, para fazer você crescer. Não é para você perder, desistir, cair. É para você persistir. E tem lutas também, gente, que Deus permite para te tirar da zona de conforto. Para fazer você sair da zona conhecida. Para que você ouse para viver coisas grandes de Deus na sua vida. Deus está nos preparando para viver bênçãos. Amém? Deus está nos preparando para viver grandes bênçãos. Tudo depende se você vai ter ou não uma vida espiritual mimada. Ou se você vai ter ou não uma vida espiritual madura. Gente, a gente vive numa geração materialista, consumista, mundana. E o foco da gente é só dinheiro. Se eu perguntar para você aqui o que falta na sua vida, 95% das pessoas vão falar assim, me falta dinheiro. Né? Eu também responderia assim, me falta dinheiro. Porque o nosso foco está no dinheiro. E para nós, hoje, o dinheiro ele é mais importante que as bênçãos espirituais. Mas deixa eu te falar, tira o foco do dinheiro. Tira o foco do dinheiro, porque tudo que é da vontade de Deus, Deus financia. O dinheiro para Deus é um detalhe, gente. É um acessório que Ele usa quando Ele quer. Mas nós estamos tão focados em riqueza, a gente é tão incentivado pela mídia a consumir, a ter, que a gente quer sempre mais e nunca é o suficiente, e sempre tem alguma coisa que você quer comprar, que você quer ter. Tira o foco do dinheiro. Coloque o seu foco nas bênçãos espirituais. Porque eu vou te falar uma coisa. O dinheiro acompanha as bênçãos espirituais. Pensa bem. No meio de uma dificuldade severa. Jacó que chegou em Padã Arã sem nada. Ele sai de lá rico, abastado. Que ele chega para Esaú e fala assim, não preciso da herança do papai, não. Eu já tenho muito. Ele abre mão de uma fortuna, porque ele já tem muito. Gente, o dinheiro, né? Eu não estou falando que você vai ser rico demais da conta, não, mas tudo que você precisa acompanha a sua bênção espiritual. Então, para de focar nas coisas materiais, para de focar nas coisas deste mundo. Começa a focar nas bênçãos espirituais, nas promessas de Deus para a sua vida, nas promessas de Deus para a sua casa. Isso é muito mais valioso, gente, do que ter dinheiro, ter recursos, ter bens. Amém? Glória a Deus. Fica de pé do seu lugar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que essa palavra, ela entre no seu coração. Você não se esqueça dela. Que você remoe ela. E que ela gere frutos na sua vida. Amém? Glória a Deus.
Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você, para que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos amadurecer, gente. Porque nós vamos viver um tempo que os cristãos mimados vão ficar pelo caminho. Os cristãos mimados vão negar Jesus, vão abrir mão da fé. A gente precisa amadurecer, porque o tempo que vem por aí não é fácil. E se a gente quer subir para a glória, estar com Jesus nos céus, a gente precisa amadurecer na nossa fé. Amém? Deus, a tua palavra, Deus, foi dita, foi falada aqui. Ó Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Deus, eu entreguei. Agora, Espírito Santo, faça o que bem lhe aprouver. Faça a tua vontade. Faça, Senhor, ó Pai, a tua obra nos corações. Deus, nós precisamos amadurecer. Pai, chega de sermos meninos mimados na fé, meninas mimadas na fé. Não há tempo mais para a gente, ó Deus, ficar, ó Pai, alimentando, Deus, facilidades na nossa vida espiritual. É tempo de sermos cristãos verdadeiros, homens de Deus e mulheres de Deus maduros, preparados para vencer as dificuldades, para romper, para prosperar, ó Deus, para crescer, ó Pai, em o nome de Jesus. Mas para isso, Deus, nós precisamos do Senhor. Deus, nós não somos nada sem Ti. Nós precisamos da Tua presença, nos fortalecendo, nos alimentando, nos levantando, ó Pai, para que a gente continue na nossa caminhada cristã, para que a gente não abra mão da nossa fé, para que a gente abra mão, ó Deus, de pecados escondidos, ó Pai, para que a carne não venha mais nos dominar, mas que nós sejamos guiados pelo Espírito, que nós sejamos, ó Deus, ó Pai, homens e mulheres de Deus, aptos, ó Deus, para tomar posse das bênçãos do Senhor para a nossa vida. Deus, em o nome de Jesus, que cada homem, cada mulher nessa noite tome posse das bênçãos do Senhor para a vida deles. Ó Pai, que eles vivam a bênção do Senhor. Ó Deus, que eles realizam a vontade do Senhor. Ó Pai, que eles façam, ó Deus, a tua obra. Ó Pai, que o Senhor venha derramar, ó Deus, sobre a vida deles grandes coisas, em o nome de Jesus. Ó Pai, eu creio nesta palavra, eu creio na bênção que o Senhor tem preparado para mim, e eu tomo posse em nome de Jesus. Tome posse da sua bênção, em o nome de Jesus. Não deixe a sua bênção passar. Amadureça na fé e viva o melhor de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. Amém.